eu acho que a maioria já entrou. Então, gente, a felicidade, ela está relacionada, estão me ouvindo? À plenitude interior, que é uma atividade autossuficiente, baseada no bem e na virtude, que vai ser considerado por Aristóteles a justa medida. Tá? Então, ele vai dar o nome, né, de eudaimonia. O que é a eudaimonia? É o estado da alma aonde essa alma, né, ela tem acesso ao quê? A felicidade. É a máxima virtude, é o melhor jeito de se viver. Então, o Aristóteles ele parte muito de falar, de analisar, de compreender, de buscar a virtude moral. E ele coloca que a virtude moral ela é um hábito. Ela é um hábito que é conhecido, né, por meio que o homem se põe a partir de criar um hábito para buscar a virtude moral, porque nós estamos num mundo que esse mundo muitas vezes nos influencia negativamente, nos levando a buscar não bem, não buscar a importância em relação ao outro, o que é melhor para todo mundo, mas ao egoísmo. Então, ele coloca que a virtude moral ela é um hábito que o homem tem que sinalizar, tem que buscar a todo momento na sua vida. Tudo na vida é hábito. E a gente observa que buscar a virtude moral também é um hábito que deve ser buscado pelo homem para que atinja essa plenitude. Ele vai, então, ele vai guiar-se, né, pela sabedoria prática. A sabedoria prática é a phronesis, né, que é esse guiar-se, né, a forma como o homem se guia pela sabedoria prática. Ele valorizava a inteligência, porque ele era muito inteligente, que ele colocava que era a única forma de alcançar a verdade. Então, a única forma de alcançar a verdade se dava por meio do conhecimento, que era dado por meio principalmente da educação. A educação nos dá a possibilidade de ter o conhecimento e a única forma, né, que a gente consegue, né, fazendo uso, né, da inteligência. Então, inteligência, educação seria o processo que nos possibilita, né, alcançar a verdade. E ele vai colocar, né, sobre a questão das 4 causas, né, da existência de algo. Então, ele vai trabalhar a partir de 4 tipos de causa, né, que seria, primeiro, nós temos uma causa material. Essa causa material, para dar um exemplo bem simples, é aquilo que a coisa é feita. Então, nós temos ali um pedaço de ferro, né? Qual que seria a causa formal? Então, a causa material, o material seria aquele pedaço de ferro, ferro, matéria, causa material. O que é a causa formal? A causa formal seria a coisa em si. A partir daquele ferro, se faz o quê? Uma faca de ferro, que seria a causa formal. O que seria a causa eficiente? A causa eficiente é aquilo que dá origem, ou seja, né, como as mãos de um ferreiro possibilitam o fabrico, né, a fabricação de uma faca, né? E a causa final. Para que serve aquilo? Qual que é a função daquela faca? Né? Seria, por exemplo, cortar a carne? Seria cortar um legume? Então, ele estabelece dentro das 4 causas, né, na existência de algo, né, ele vai trabalhar com esses 4 tipos causais para compreender o processo do próprio processo de conhecimento. A teoria do conhecimento, então, para chegar à verdade, tem como princípio, então, para a gente poder chegar à verdade, esse princípio da causalidade. Então, tem algumas frases que eu peguei do Aristóteles que nos servem para refletir
todo o seu pensamento. Então, ele coloca, né, que o verdadeiro discípulo é aquele que consegue superar o mestre, né? Será que ele conseguiu superar o seu mestre, que foi Platão, né, segundo os filósofos, segundo, né, outros teóricos, né? Eles colocam que realmente Aristóteles ele conseguiu superar o seu mestre. Então, ele coloca que o verdadeiro discípulo é aquele que consegue superar o seu mestre. Ele coloca uma coisa muito interessante para a gente refletir, quando a gente for falar alguma coisa naquele fogo, né, da raiva, né, quando a gente for falar alguma coisa que a gente não está comedida, né, para poder falar, ele coloca que o homem prudente, ele não diz tudo quanto pensa, mas ele pensa tudo quanto diz. Então, quando a gente estiver nervoso, nervosa e quiser soltar os cachorros, vamos lembrar de Aristóteles, quando ele coloca que o homem prudente, ele fala sobre a prudência. Então, o que é o homem prudente? É aquele que não diz tudo quanto pensa, mas aquele que pensa para poder dizer, aquele que pensa tudo que vai dizer. Então, isso é o conceito de prudência, o homem prudente na visão de Aristóteles. E ele vai definir a cidade, estado, né, como aquela comunidade que deve visar o quê? O bem de todos. O bem é a causa final de tudo. Então, ele vai buscar, né, naquele conceito de felicidade, da virtude, do meio termo, né? Ele vai buscar o quê? A prudência, ele vai buscar a virtude, ele vai buscar principalmente o que é o bem maior para a cidade, o que é o bem que faz, né, todos se integrarem dentro dessa cidade. E ele vai colocar que o bem é a causa final de tudo. E o bem, e todos estando bem, nós temos a possibilidade de sermos o quê? Uma sociedade feliz. Então, quando fazem, né, todo um estudo, né, quais são os povos mais felizes, né, então eles colocam ali os países com mais alto índice de DH, né, são os povos mais felizes, que mesmo naquele frio danado da Dinamarca, da Noruega, né, mesmo que tenha, né, problemas lá, eles colocam que as pessoas são felizes. As pessoas são felizes por quê? Porque a cidade, ela busca o quê? Ela busca o bem de todos. São cidades que não têm forte concentração de renda, são cidades que não têm distanciamento entre ricos e pobres, são cidades onde as profissões são todas valorizadas e todas são importantes. Então, buscar na cidade o bem de todos é a causa final que Aristóteles lá, né, antes de Cristo, ele já falava. Eu acho que os políticos no mundo, né, principalmente nos países onde a concentração de renda, de classe é muito forte, nós estamos vivendo agora esse momento dessa pandemia, onde o próprio ministro da Saúde está falando, gente, a situação do Brasil é complicada, porque nunca se buscou o bem da cidade. O que era o bem da cidade? É buscar habitação que seja própria para todo mundo, é buscar saneamento, é buscar água tratada para todo mundo, é buscar transporte coletivo digno para todo mundo. Ou seja, para, né, isso que o Aristóteles já colocava, né, que o que se deve buscar na cidade é o bem comum, é o bem de todos, já era, né, uma possibilidade de dar a todos esse conceito que parte da virtude da felicidade, né, para que não houvesse, né, para que não haja tantas diferenças. Então, gente, o Aristóteles, ele vai definir o homem como um animal político e um ser social. E ele é um animal político e um ser social porque ele faz o uso do quê? Ele faz o uso da razão e ele faz o uso principalmente do quê? Da palavra, né? Viver politicamente, então, na concepção do Aristóteles, vai distinguir o homem dos outros animais. Que o homem é o único animal racional
que faz o uso da palavra e faz o uso da razão. E por isso o homem é um animal político, um animal social. Então, a felicidade, para o Aristóteles, seria o único objetivo do homem, que seria, né? Então, o que seria a felicidade para Aristóteles? É fazer o bem para o outro, é se preocupar com o outro, é construir uma sociedade, né, mais igualitária para todos, né? Então, a grandeza para Aristóteles não consiste em receber honras, mas sim merecê-las. Olha a profundidade disso que ele coloca, né? Porque a gente observa muitas vezes aí pessoas recebendo honras que nem merecem, mas recebem, e ele coloca que a grandeza não consiste em receber honras, mas sim em merecê-las, né? E ele tem, né, uma concepção muito importante em relação a Deus. Ele coloca que Deus não é o Criador, mas é o motor do universo, né? Ele vai explicar os fenômenos do universo, é uma das grandes preocupações do Aristóteles, onde ele vai colocar para se entender, para se compreender, né? Para se compreender todo esse processo da natureza, né? E a relação da natureza com o universo. Ele vai colocar que a natureza de Deus se dá por meio da compreensão, por meio da metafísica. A natureza do homem, a ética, e a natureza do Estado por meio da política. E ele coloca que a política é um desdobramento natural da ética, né? E isso corresponde a toda a filosofia prática, né, que vai ser fundamentada pelo Aristóteles. Bom, gente, aqui então então nós terminamos aqui, né, as principais ideias do Aristóteles, e deixe-me ver aqui as perguntas que estão aparecendo. Gente, estou abrindo para as perguntas, vocês podem perguntar, podem tirar as dúvidas. Deixa eu admitir que tem gente entrando aqui até agora que não conseguiram entrar. A Marília acabou de ser admitida, acabou de entrar. Entrou, Marília? Bom, aí a Vitória está colocando a possibilidade de eu enviar esse vídeo nesses dias, para não acumular muita coisa, tá? Eu vou aproveitar esses feriados para organizar tudo isso aqui, tá? Que aí vocês podem assistir, né, e tirarem as dúvidas que porventura vocês tenham tido. Muitos alunos não conseguiram entrar novamente. Gente, não sei o que está acontecendo no sistema. Eu tive que me preocupar de apresentar o conteúdo para vocês, apresentar também, ficar preocupada com a entrada dos alunos. Os que o nome saíram aqui ao lado, eu admiti todos, não tem nenhum aqui que eu estou olhando que não foram admitidos. Eu acho que o sistema deve estar com algum problema. A Maria Heloísa pergunta se não tem nenhum slide material escrito dessa aula, foi aquilo que eu falei para vocês, tem lá no Classroom, e eu vou também colocar a aula de hoje, fazer um resumo, tá, dessa aula, vou colocar lá no Classroom para vocês, principalmente aquela síntese que eu fazia no quadro, porque vocês têm a apostila, vocês têm o conteúdo da ED, e para poder facilitar mais, lembram aquela síntese que eu fazia, que era aquele esquema no quadro? Eu vou colocar para vocês também no Classroom, vou aproveitar o feriado para isso. Eu sei, Maria Heloísa, que nem todo mundo tem a apostila, porque não deu tempo de vocês pegarem, mas foi o que eu falei. Essa aula de hoje, esse conteúdo que nós estamos trabalhando, vem da obra da Marilena Chauí, Convite à Filosofia, que vocês têm na apostila, naquele resumo que eu fiz para vocês, e eu vou colocar também por meio de tópicos lá no Classroom para vocês também. Então, não se preocupem, vocês têm a apostila, vocês têm
o conteúdo lá na ED, vocês têm os exercícios na ED, que vocês, inclusive, vão ter que fazer e ir mandando para mim. Aproveitem agora o feriado, vão fazendo, só não façam aqueles exercícios de ED que eu resolvi com vocês na aula passada, peguem outros, tá? E mandem para mim, ali já é um exercício para vocês poderem estar tirando as dúvidas em relação a esse conteúdo que nós fomos vendo. Então, vocês têm a apostila, na apostila vocês têm o resumo, vocês têm o texto na íntegra e vocês têm, principalmente, na ED também, que é a partir do texto da Marilena Chauí, o conteúdo que estão lá. Gente, as pessoas que não conseguiram entrar aqui, eu tentei incluir todo mundo. Estou olhando aqui, todos que foram entrando, eu fui incluindo. Se porventura tiverem aqueles que não foram incluídos, vocês mandem nome e matrícula. Não precisa nem a matrícula, só o nome completo. Mandem para mim lá pelo Classroom, que aí eu abono a falta e coloco a presença para vocês. Tá? Eu já tinha feito os exercícios, o Francisco está colocando que já tinha feito os exercícios de ED. Tá, pode enviar, o Francisco, podem ir enviando, que eu vou deixar para corrigir tudo mais no final, porque senão eu entro, aí eu fico naquela, entro, corrijo, e passo praticamente só corrigindo. Então, eu vou deixar todos vocês já enviarem os 20 exercícios para eu ir colocando o ok para vocês. Agora, não esqueçam de colocar a justificativa, gente, no ED, porque se vocês só colocarem qual que é a resposta correta, eu não posso, tá, autorizar o exercício como feito. Então, vocês têm que colocar, responder, tentar, vocês tentam até acertar, depois que vocês observarem qual que é a resposta correta, façam a leitura e tentem entender por que é aquela resposta é correta. Você está perguntando, né, quais são as 4 causas, né, que vão ser definidas pelo Aristóteles, Andressa. Você encontra lá no livro também, e seria, né, as 4 causas que vão movimentar todo esse processo em Aristóteles. Nós vamos encontrar a teoria do conhecimento a partir dessa causalidade do conhecimento, seria a causa formal, que é a coisa em si, a causa eficiente e a causa final. Então, nós temos a causa material, que é o ferro, nós temos a causa formal, né, que seria aquela coisa em si, a fabricação ali daquela faca, a causa eficiente, quem fabricou, quem deu origem, quem mudou aquele ferro para virar uma faca, que foi o artesão, e teria a causa final. Para que serve a faca, né? Então, seriam essas causas. Gente, Amanda Marques está aqui, conseguiu entrar também. Mais alguma questão, gente? Mais alguma pergunta? E nesses feriados, gente, prometo para vocês que eu coloco. Se tiver algum problema em relação a essas gravações, porque teve esse problema hoje das quedas, teve esse problema, né, da questão da própria internet, tanto comigo quanto com vocês, a dificuldade de vocês entrarem. Quem não conseguiu entrar, coloca lá no Classroom um nome que eu abono para vocês. E se eu não conseguir, porventura, tá? A gravação, porque está gravando, estou observando aqui que o recorde está gravando. Mas se não houver essa gravação, eu faço uma outra aula de síntese, onde eu gravo tudo, desde a aula passada até a aula de hoje, então seria Sócrates, Platão e Aristóteles, faço uma retrospectiva desses 3 autores e coloco no YouTube para vocês. Certo? Mais alguma coisa, gente? Mais alguma colocação, mais alguma pergunta, mais alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida. Fala. Quem é? Tá, Davi. Fala, Davi. Tá, em relação aos exercícios de ED, eu já respondi, né? Os 20 exercícios em relação à matéria que a gente já viu. Agora eu só tô com uma dúvida, assim, questão que a senhora falou, questão de enviar.
Como assim? Porque lá no site, quando você responde as Não, atividades, não. você salva o exercício, ele já manda automaticamente, é isso? Ele já Não envia é, automaticamente? você respondeu, justificou, fica lá. Aí eu falo no Tá. sentido do envio, que quem vai entrar sou eu. Eu que vou entrar lá no Ah, ED e vou ver os exercícios que vocês responderam, que vocês justificaram. Então, quando eu falo envio, é porque vocês fizeram, então está, de certa forma, enviado. E aí eu entro ah, para poder colocar o meu corrigir. ok para vocês, entenderam? Então, Tá, entendi. tá? É Tá, isso aí, obrigado. Davi, tá? Gente, mais alguma dúvida mais? Alguma colocação mais? Podemos fechar? Podemos concluir a aula então, gente? Gente, ó, um bom final de semana a todos e a todas. Que vocês tenham um bom feriado, se cuidem, tá? E aí eu vou colocar nesses feriados, vou atualizar tudo isso que foi colocado. Nós já temos alguns resumos lá no Classroom, vou colocar esses outros, vou enviar para vocês e vou ver essa questão. Espero, né, porque pelo menos aqui está mostrando que está sendo gravado, mas se tiver algum problema, eu gravo tudo novamente e coloco lá no YouTube para vocês. Gente, muito bom estar com vocês, espero que vocês tenham aproveitado, espero que essa aula possibilite todo um processo de reflexão. Nós estamos tendo um certo tempo maior para poder refletir, porque praticamente não estamos saindo de casa, e que vocês tenham essa reflexão a partir do pensamento, né, dos grandes filósofos, né, da antiguidade grega, Sócrates, Platão e Aristóteles, né? E concluindo, né, terminando por meio de uma das frases, né, que nós dissemos de Aristóteles. Deixa eu pegar uma frase aqui que ele vai colocar para a gente poder finalizar a nossa aula. Deixa eu pegar uma frase dele, né? Então, eu acho essa frase dele incrível, né? A grandeza não consiste em receber honras, mas sim em merecê-las. E para a gente merecer as honras, né, nós temos que buscar o quê? O bem da cidade, o bem do outro, o bem para todos. Fiquem com Deus, gente, e bom feriado a todos. Tchau.